Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Não enxergamos o nosso pecado. Davi viveu essa situação e nós vivemos muitas vezes. O que precisamos fazer? Ou como precisamos aprender para não cairmos no pecado e não vivermos uma vida que transgrida a natureza que nós recebemos de Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12, 1 a 4, diz assim: o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. O que Davi respondeu? Isso no 5 e 6 diz assim: então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. O profeta estava falando acerca de quem? Do próprio Davi, que havia cometido o pecado, que havia cometido o adultério com Batsebá, a mulher de Urias, e além disto, fez com que ele morresse. Que nós precisamos compreender. Nós precisamos andar atentos ao que estamos fazendo, à maneira como estamos vivendo, e se andamos segundo a natureza que recebemos de Deus. Fomos libertos do pecado, não para viver no pecado. Por isso, precisamos enxergar a nossa realidade na perspectiva espiritual e não andar segundo a natureza humana, escravo do pecado, cegos à realidade que vivemos. Por isso é importante crescermos, amadurecermos, buscarmos o conhecimento de Deus para não vivermos no pecado. Tem forma de fazer isso? Não existe segredo, algo mágico, mas precisamos buscar o conhecimento de nosso Deus. Buscamos o conhecimento de nosso Deus de 2 maneiras: pela oração e pela leitura da palavra, pelo conhecimento da palavra de Deus. Tudo isso feito no espírito de dependência completa de Deus, do reconhecimento da nossa miserabilidade, do reconhecimento que dependemos inteiramente de Deus para nos ensinar. O Espírito é que nos conduz no conhecimento e a estarmos ligados quanto à nossa realidade, quanto a quem somos, quanto à vontade de Deus, e assim não pecaremos contra o Senhor. Por quê? Porque ao pecarmos contra o Senhor, na realidade, estamos impedindo que as pessoas conheçam a Deus. Pois somos representantes de Deus. Precisamos ser imitadores de Cristo neste mundo e revelar o Pai. Quando pecamos, deixamos de revelar, revelamos na realidade desprezo, não honramos o Senhor. E a gente precisa entender que nós fomos libertos do pecado para vivermos uma vida que agrada ao Pai. Ele nos capacitou, nos habilitou, nos deu do seu Espírito. Ele nos fez a imagem do Filho. Ele nos deu a mente de Cristo. O que precisamos fazer? Fazer nossa jornada de amadurecimento, de crescimento, de conhecimento de nosso Deus. Como podemos conhecer a Deus? Por meio da sua palavra e de uma vida de oração que nos leva a uma dependência, a um conhecimento, a uma compreensão, a um conhecimento de nosso Deus. E assim a gente aprende a viver segundo a sua vontade, para a glória e louvor dos seus nomes,
consciente de quem somos e do que recebemos de Deus. Que a gente possa entender, compreender e nos sujeitarmos ao nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.